nome é Juliana Castrillão Benchaia, eu sou aluna do último período de licenciatura em História da Universidade Veiga de Almeida e, utilizando como base a BNCC, eu vou apresentar uma aula para o 8º ano do ensino fundamental para a disciplina de estágio. O tema dessa aula é os partidos políticos no Segundo Reinado, conservadores versus liberais. A competência é o Brasil no século XIX. E o objeto de conhecimento é o Brasil do Segundo Reinado, Política e Economia, 1840 a 1889. A habilidade da BNCC é identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. E vou aqui utilizar uma bibliografia, vou utilizar o Atlas Histórico do Brasil, especificamente o capítulo 5, que fala do Segundo Reinado, que é um livro da Fundação Getúlio Vargas, produzido pelos autores Bernardo Jofili e Mariana Jofili. Vou utilizar também o livro chamado Da Monarquia à República, da autora Emília Viotti Costa, da editora Unesp, e também o livro didático do 8º ano de História, da editora Saraiva, dos autores Gilberto Cotrim e Jaime Rodrigues. Especificamente a unidade 3, o capítulo 11, que fala sobre o Segundo Reinado. Nessa aula eu vou construir um panorama geral, identificar algumas coisas importantes desse período, porque foram 49 anos de história, não dá para falar de um período tão grande numa aula curta como essa, mas dá sim para a gente identificar alguns aspectos centrais e fundamentais. Por exemplo, quando a gente fala do Segundo Reinado, a gente precisa pensar no café e toda a sua cadeia produtora no Brasil do século XIX. O Brasil dessa época, do Império de Dom Pedro II, no Segundo Reinado, ele girou a economia muito em torno do café, e isso tem consequências sociais e políticas, como a gente vai ver juntos hoje nessa aula. Nessa época, existiam dois atores centrais para a gente conseguir compreender a dinâmica política do Segundo Reinado. O imperador, no caso Dom Pedro II, e a elite cafeicultora, ou seja, o grupo privilegiado dos fazendeiros de café que controlavam junto com o imperador a política e a economia brasileira na época. Falando um pouco da estrutura econômica. Essa cafeicultura ela era feita para exportação e isso é muito importante da gente prestar atenção. Desde os tempos coloniais, que toda a estrutura produtiva da economia brasileira era muito voltada para a exportação, para o modelo de monocultura, ou seja, que só se produz, ou que se produz mais, um único produto, que possui um alto valor comercial no exterior, para que se possa gerar lucro, e uma monocultura de latifúndio, que era produzida em grandes extensões de terra, para a escala comercial, e também a utilização da mão de obra escrava. Essa marca, que vem desde a época da colonização portuguesa no Brasil, ela se mantém ainda durante o Império, aqui no século XIX. O café, durante esse período, passou a ser muito apreciado em todo o mundo e era muito vendido para os Estados Unidos, para a Europa, e o Brasil era um dos principais exportadores. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Essa forte cultura do café e essa elite que tinha as fazendas onde era produzido esse café e que tem um peso fundamental e muito relevante nesse período da história do Brasil. Com isso que eu acabei de dizer, não quer dizer que o Brasil não tenha desenvolvido durante o século XIX alguma estrutura de inovação, como por exemplo ferrovias e algumas indústrias. No século XIX, alguns países pelo mundo, especialmente na Europa e ainda especialmente a Inglaterra, elas já estavam passando por um momento de segunda revolução industrial, ou seja, algumas inovações na indústria, como a eletricidade, máquinas mais modernas, que começaram a aparecer no século XIX, só que o Brasil não estava passando por isso ainda. Ele só vai passar por esse processo muito depois. E algumas tecnologias, como as ferrovias, elas até são trazidas para o Brasil, mas normalmente pelas mãos de um estrangeiro. Então, até surgem algumas ferrovias e algumas indústrias,
mas em geral é uma indústria leve, de têxtil, por exemplo. Só que essa não é a marca econômica do Brasil nesse período. A grande marca é a produção de café para exportação. Com isso, outra característica da economia brasileira desse momento é a dependência do capital externo, ou seja, do dinheiro e das empresas do estrangeiro, sobretudo da Inglaterra, que se consolidava como um importante império do século XIX. Só lá para a segunda metade do século XIX, lá pela década de 1950, é que há uma ligeira modificação dessa estrutura com o fim do tráfico de pessoas escravizadas. A escravidão das pessoas negras no Brasil ainda demoraria um tempo, pelo menos mais algumas décadas, para ser extinta, mas por conta de uma pressão inglesa, a vinda de pessoas escravizadas da África passou a ser proibida pela Lei Eusébio de Queiroz, o que transformou esse cenário econômico e trouxe à tona um fluxo de imigrantes europeus, como italianos, alemães, ucranianos, que vêm para o Brasil trabalhar, e onde o modelo escravista se modifica um pouco. Mas a base econômica, voltada para o café e dependente do capital externo, ela se mantém. Essa estrutura econômica tem reflexos e paralelos muito importantes na política também, que eu vou explicitar agora. Tanto que, fazendo um paralelo aqui entre a economia e a política, muitos historiadores fazem uma referência bastante comum, que dizia que liberais e conservadores, que eram os principais partidos políticos dessa época, vamos dizer assim, eram tudo a mesma coisa, eram farinha do mesmo saco. Uma frase famosa que ficou muito conhecida era de que nada mais liberal do que um conservador no poder. Ou seja, por que era dito isso? Porque esses grupos eram muito parecidos, porque eles tinham uma origem social muito semelhante, que eram em geral da elite cafeicultora. Só que, apesar de bem parecidos, eles tinham algumas distinções importantes entre eles, e a mais relevante era de que, de uma forma mais geral, os liberais defendiam um poder mais descentralizado, enquanto que os conservadores eram mais próximos do imperador. De qualquer maneira, por conta do poder moderador, que era uma imposição da Constituição de 1924, que era a ideia de que o imperador poderia interferir livremente no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário, por conta desse poder moderador, que na verdade era um controle do imperador entre esses dois grupos, entre os liberais e os conservadores. Porque ele ia distribuindo os cargos do governo, fazendo os gabinetes de ministros, muito em torno desses dois grupos, para tentar manter um equilíbrio que facilitasse que ele, pessoalmente, no caso Dom Pedro II, tivesse o controle da política durante o Império. Isso alguns historiadores chamam de parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário, porque no regime parlamentarista as pessoas elegem representantes, esses representantes se organizam, elegem o primeiro-ministro e aí esse primeiro-ministro governa. Ou seja, o poder ele vem de baixo, vem das pessoas para os políticos, dos políticos para a escolha de um governante. No caso desse parlamentarismo brasileiro, não era assim que funcionava. Até existiam as eleições, lembrando que o voto era censitário, só votavam as pessoas que tinham melhor condição, mas existiam essas eleições. Só que quem controlava o sistema todo, por conta desse poder moderador e por conta dessa distribuição de benesses e de cargos entre os partidos liberal e conservador, era Dom Pedro II. Ou seja, o parlamentarismo brasileiro, no lugar de limitar o poder do imperador, que é o que normalmente acontece nos países parlamentaristas, o parlamentarismo brasileiro, na verdade, reforçava o poder do imperador Dom Pedro II. Por conta desse conjunto de características, da mesma origem social da classe política, na centralização de poder nas mãos do imperador ou por meio do poder moderador, por conta dessas características políticas, a gente ressalta que esse sistema era extremamente elitista, ou seja, ele contribuía para que as desigualdades se reproduzissem, continuassem. Quem estava no poder, continuava no poder. Todas as decisões mais relevantes políticas no Brasil
durante o Segundo Reinado, eram sempre tomadas pelo mesmo grupo, a elite cafeicultora, em aliança com o imperador. Esse equilíbrio na política só muda um pouco com um acontecimento bastante relevante do Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito interno que o Brasil participou no final do século XIX e que teve fortes reflexos na política externa, contribuindo para a mudança desse equilíbrio que existia na política, nas mãos do imperador e da elite cafeicultora. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a estudarem. Até uma próxima!